Um ótimo sábado para você, que aqui nos acompanha, tanto virtual quanto presente. Deus seja louvado por mais uma vez estarmos aqui o adorando, cultuando. Ele é merecedor, Ele é digno. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7. Enquanto o pessoal se programa aí, se puder projetar, já pode colocar. Esse é o tema do sermão desta manhã, que eu intitulei: O milagre é o menos importante. Tomei um certo cuidado para dizer isso, porque pode causar algum impacto negativo, mas vocês já vão entender por quê ao discorrer da palavra de Deus essa manhã. Então, eu tomei o cuidado no sentido de dizer que sim, ele tem sua importância, sim, ele tem seu valor, mas ele é o menos importante em muitos contextos. Nós vamos avaliá-lo agora com esse texto de Lucas capítulo 6. Nós vamos ler dois textos antes de iniciarmos aí algumas considerações. Eu convido você que abriu a Bíblia agora, feche seus olhos, vamos pedir a bênção de Deus da leitura da palavra. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua voz. A Tua palavra está aberta, Tua palavra será exaltada e na minha indignidade eu peço que o Senhor sobressaia sobremaneira e realmente o Teu nome seja louvado por esta mensagem que aqui agora será exposta. Pedimos a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para a casa dos que foram enviados, encontraram curado o servo. Agora dê um salto aí um pouquinho atrás, no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz.
Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Dois relatos similares, duas histórias contadas por pessoas diferentes. No entanto, há uma aparente contradição. Não sei se vocês perceberam na leitura de Mateus e Lucas, né? Mas antes de chegarmos lá, vamos a algumas curiosidades desses textos. Primeira curiosidade é que Jesus, ele realizou milhares de milagres, provavelmente. No entanto, o registro bíblico apresenta quantos? 35. São 35 os milagres registrados na palavra de Deus. E por que eu não estou exagerando em dizer milhares? Porque lá João, ele vai dizer que se fosse contar toda a história de Jesus, todos os registros, não haveria o quê? Livros suficientes nesse planeta para registrar tais eventos. Foram dezenas, centenas e milhares de realização de milagres que Jesus realizou. Talvez naquele coletivo, como na multiplicação dos peixes, e aí a contagem, ela facilita o aumento dela. Mas Jesus é capaz de, no individual, superar qualquer expectativa que nós desejamos de contagem específica de um milagre. Vocês já vão entender porque realmente o milagre, ele não é o mais importante, mas a gente tem que destacar ele aqui. Ele é o menos importante nessa história. Ainda continuando sobre as curiosidades, vocês estão vendo ali que existe 2 com 3 pontinhos. Que 2 são esses? Dos 35 milagres que Jesus realizou e foram registrados na palavra de Deus, 2 são destinados a pessoas fora do arraial do povo de Deus. 33 foram milagres realizados a judeus. 2 fora, a saber, este. E o outro, nós conhecemos também, que é a mulher, o filho da mulher Ciro-fenícia, de Cananéia. Mais uma outra curiosidade, dos 35 milagres registrados na palavra de Deus, 11 deles, quase que 1/3, 11 deles, Jesus realizou em uma específica cidade, Cafarnaum, onde morava Pedro. Talvez, se pudéssemos chamar, já que Jesus não tinha um lar, mas pudéssemos chamar o lugar mais próximo, que ele mais passou o tempo, seria, claro, depois do início do seu ministério, não contando Nazaré, seria Cafarnaum. Por quê? Ele realizou lá 11 milagres. E ali vocês veem um ponto negativo e um positivo, né? Menos milagre, mais fé. Por isso que o mais importante nessas histórias não são os milagres. Os milagres vão ser resultados de algo muito mais importante, que sem o tal, milagre não aconteceria. Fé. É sobre fé que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje, aqui dentro dessa história, dessas histórias contadas por esses 2 evangelistas, Mateus e Lucas, ok? Bom, mas ainda sobre as curiosidades. Quem está certo nas histórias? Mateus ou Lucas? Em que aspecto? Lucas, se você voltar lá, já que já estamos aqui em Mateus, vamos de Mateus primeiro. Mateus, ele diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe o quê? Quem? Um centurião, implorando:
Senhor, o meu criado jaz em casa. Então, Mateus registra que é o centurião que vai até Jesus e faz a súplica, certo? De intercessão, pedindo que o seu servo seja curado. Você que não foi um leitor atento, volte agora para o livro de Lucas, capítulo 7, e vamos ler o texto novamente. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, 7, verso 1. Dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o que ele fez? Ele foi ou ele enviou? Aham. E agora? E agora, André? Como é que fica? E agora, Luiz, está pensando aí, né? Quando a gente vira os olhos para o lado, assim, a gente fica reflexivo. A linguagem de expressão, né? O que será, né? Bem, é uma curiosidade, certo? Será que podemos desvendar esse mistério? A gente precisa entender algumas coisas, está sobre fundamentos de nossa doutrina, ok? Eu vou especificar uma delas para vocês. Nós cremos que a Bíblia é a única fonte de doutrina, fé e prática. Está em nossos credos. Você crê assim? Palavra de Deus é a única fonte de doutrina, fé e prática. Ellen White vai dizer centenas de vezes essa frase em vários contextos. Portanto, é na palavra de Deus que nós temos a única fonte de fé, doutrina e prática. E nós cremos também, continuando nesta mesma linha de pensamento, nós cremos que a Bíblia é infalível, a infalível palavra de Deus. Você crê assim, amém? Mas, olha o paradoxo. Continua nosso credo dizendo assim, ela é infalível, mas ela não é o quê? Inerrante. Mas não é a mesma coisa? Parece ser. Lembra os mais antigos, aquela propaganda, Denorex, parece, mas não é? Quem não é dos antigos não vai lembrar, né? A Lázara lembrou, ela deu risada. Agora, quem não é das antigas, procura no YouTube. Bem, pessoal, vamos distinguir o que é infalível e o que é inerrante. Qual é o contexto? Porque não adianta pegar a frase e soltar, a gente tem que entender o contexto. E, resumidamente, é o seguinte: infalível, suas promessas e tudo que está escrito se cumprem, se cumprirão, se cumpriram. Infalível. O que Deus disse, acontecerá. O que Deus disse, aconteceu. O que Deus disse, acontece. Há uma infalibilidade nesse contexto. E onde está a inerrância? A inerrância está na parte humana, onde, na inspiração que o profeta recebeu mentalmente do Espírito de Deus, em sua linguagem, pode haver discordâncias, pequenas discordâncias, que não ferem princípios, que não adulteram doutrinas, que não inferem uma possibilidade de que aquilo realmente não tenha sido provido de uma inspiração dos altos céus. Entenderam? Na prática seria o seguinte: um profeta fala que quem escreveu, passou tal coisa, um dos evangelistas foi Jeremias, outros falam que foi Isaías, está na Bíblia isso. Um fala na genealogia que o filho de tal é fulano e no outro fala outra. Isso é inerrância, há pequenos pontos de discordância nesse quesito, mas ela continua sendo infalível. Porque isso não infere descrédito à palavra de Deus. Ela continua sendo credibilizada pelos recursos que elas nos provêm de informação e as respostas que nós temos historicamente falando de tudo que tem acontecido e vai acontecer ainda.
Bom, dito isso, vamos entender. Houve errância, né, na palavra de Deus nesses dois relatos? Talvez acho que eu me confundi em dizer, nós cremos, deixa eu me corrigir, talvez eu falei algo errado. A palavra de Deus ela é infalível, mas ela é errante. Ela não é inerrante. Acho que eu disse isso mesmo, né? É que eu usei inerrante, mas ela não é inerrante na gramática, mas ela é infalível no que quer transmitir, e é isso. Agora, aí a errância nesses registros, vamos ver se há de fato. Vamos ver quem consegue acompanhar aí a leitura, para a gente desvendar aqui, ó, Desejado todas as nações, página 316. Vamos ver se funciona o laser aqui. O laser não está funcionando. Não tá assim. Dá para apagar um pouco a luz? O laser está muito fraquinho, né? Ah, está lá. Vamos acompanhar. Ao entrar Jesus em Cafarnaum, foi-lhe ao encontro uma delegação de anciãos, prestem atenção, os quais lhe falaram do desejo do oficial. Insistiram em que era digno de que lhe concedesse isto, porque diziam, ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lucas 7:5. Então, vamos lá. Essa primeira parte do texto está concordando com quem? Com o doutor Lucas, correto? Sim, foram os anciãos até Jesus? Foram. E concorda com o registro bíblico também. Ok? Vamos continuar. Opa. Eu apertei aqui. Jesus partiu imediatamente para a casa do oficial, após receber essa notícia. Certo? Mas, premido pela multidão, avançava o quê? Devagar. Porque não dá para a multidão correr, que senão um atropela o outro, cai. Vocês já viram multidão tentar correr? Não dá certo. Já viram isso em estádio de futebol? Não dá. Então ele estava indo devagar. As novas de sua vinda o precederam. E o centurião, em sua desconfiança dos próprios méritos, enviou-lhe a mensagem. Ele vai mandar uma mensagem. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Lucas 7:6. Mas o Salvador continuou andando, e o centurião, ousando afinal aproximar-se dele, completou a mensagem dizendo, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Vocês compreenderam aqui? Interpretação de texto. Compreenderam? Todos compreenderam? Mais ou menos? E aí? Posso avançar? Ou vamos a uma explicação rápida? Então Mateus, ele relata que o centurião foi até Jesus. Ele foi ou não foi? Foi. Só que Mateus não se deteve em contar a história antes de o centurião ir até Jesus. Ele destacou a frase do centurião. Já Lucas, ele vai destacar o quê? Que antes o centurião, na sua indignidade, manda os anciãos até Jesus, tentar convencê-lo. Jesus se comove com isso, fala, não, eu vou até a casa dele. Sabendo disso, o centurião se preocupa, não, mas ele não é digno de entrar, eu não sou digno que ele entre na minha casa. Pegou uns amigos, relato de Lucas, vai lá e dá o recado, que fale para ele que não precisa se importunar e vir na minha casa. Vendo que Jesus ainda continuava indo em direção à sua casa, ele mesmo então, por final, vai fazer o quê? Aproximou-se dele e completou a mensagem. Há erro? Não, são complementações. Ok? Então, só para
esclarecer, clarificar essa ideia, nós precisamos, às vezes, cavucar um pouco mais para entender certas aparentes contradições. Ok? Por exemplo, também tem o caso dos endemoniados de Gadara. Foi 2 ou foi 1? Foi 2 ou foi 1? Mas um evangelista fala 1 e o outro fala 2. É a mesma ideia. Se fizer uma leitura atenta da Bíblia, buscar o Espírito de Profecia como um recurso, eu não precisaria disso aqui, tá? Do Espírito de Profecia. Mas ele é importante para nós. Ele tem o seu valor também. É o menos importante também, mas ele é importante. Mas eu não precisaria, para dentro do texto bíblico, entender isso aqui, ó. Só para terminar e a gente agora ir para a mensagem, saindo da curiosidade. Quando ele diz assim, ó, o verso 7 do capítulo 7 de Lucas: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aqui ele está dizendo, já na presença, porque eu, Senhor, ele já está na presença de Jesus. Primeiro ele mandou os anciãos, depois ele mandou os amigos, ele vendo que ele estava vindo ainda, aí ele chega até Jesus, porque eu mesmo, né? Então ele já está na presença dele. Então uma leitura um pouco mais detida, repetida, você vai perceber essa sequência, e os dois relatos eles vão se complementar. Ok? Fé. Vamos entender um pouquinho do conceito da fé. Eu pergunto para vocês, fé ela é estagnada ou fé ela é dinâmica? Ela pode ter um grau na vida aqui da Mônica e um outro na vida da Paula. O que vocês acham? Ela é estática, eu recebo fé e pronto, ou há um desenvolvimento dela, ou uma perda, ou uma crescente? Pode haver existem graus de fé? Sim ou não? Muito bem, então vamos ler os textos. Primeiro, João, capítulo 20. Vamos ser rápidos aqui agora, né? Para conceituar, só para entender. João 20, 24 e 25. E diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui, que nota você daria a Tomé no quesito fé? Vai, você é o professor agora. 0 para Tomé. Porque fé não pode estar associado a ver. Mas, na incredulidade dele, ele deu um vacilo. Nota 0 para Tomé. Vamos lá para Mateus 8, 26. Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de abundância de fé, é isso? Pequena. E aí? Homens de pequena fé? E levantando-se, ele repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. Pequena fé. Que nota você daria aí para esses homens agora? 1, 2, 3? Professores. Saiu do 0 já, né? Vamos lá para Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, mínima é a tua fé. É isso que está dizendo? Quanto? Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E Lucas, capítulo 7, verso 9. Ou qual... Opa, estou em Mateus aqui. Vamos lá. É na nossa história aqui, básica, né?
Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como? Que nota você daria anterior mesmo? Esqueci de perguntar. A nota 10, né? Da mulher cirfenícia. Eu daria 10 para ela, você não daria? Grande é a tua fé. Grande? Eu daria 10. Só que aqui eu dou quanto? Quanto você daria? 10 com? Quem é das antigas, né? Do ensino fundamental, era 10 com estrela, não é isso? Vocês recebiam isso? Eu recebi muito 10 com estrela. Né? Não sei se hoje eu estou dentro do 10 com estrela aqui, não sei, a gente já vai avaliar isso. Meus irmãos, a fé, ela pode ser aumentada, sim ou não? Ela pode ser desenvolvida. E por que você está com a sua parada? Por que você está desacreditando? O que menos importa é o milagre. O que menos importa é o milagre. E Jesus mostrou aqui que existe o auge, sim ou não? Uma fé ímpar, uma fé incomparável, e foi a de um homem e nem era do povo de Deus. Por isso que o registro lá de Mateus vai dizer o quê? Muitos virão, da onde? Do Ocidente. Muitos virão e nem serão do povo de Deus, porque terão fé incomparável, nem mesmo que eu vou encontrar dentro do meu povo adventista. Isso é impactante, isso é reflexivo. Vamos entender aqui algumas características que fazem com que esse centurião fosse tão elogiado por Jesus. Uma das curiosidades também é sobre o centurião. O que é um centurião? Centurião é um soldado romano que comanda oficialmente um grupo de 60 a 100 homens da guarda romana. Um oficial de autoridade. E outra curiosidade sobre os centuriões. Quantos centuriões, quem acertar aqui vai ganhar um prêmio depois, eu não sei o que eu vou dar, mas eu te dou um brinde depois. Né, concurso bíblico, né? Quantos centuriões, alguém sabe aí, são registrados na Bíblia? Ah, só porque eu fiz assim? Ah, quase, hein? São 4 registros de centuriões na Bíblia. O da crucifixão, esse, Cornélio e Júlio. E eu pergunto, os relatos são positivos ou negativos? Impressionantemente positivos. O que da crucifixão disse quando olhou para Jesus? O que Cornélio fez? Recebeu quem? Em sua casa? O que Júlio fez com Paulo? Foi bom, usou de humanidade para com ele, foi bondoso. Todos os registros de centuriões na Bíblia são positivos. Olha que interessante. Bem, o que caracterizava a fé desse centurião na prática? Mateus 8, verso 5. Vamos lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Firmeza na adversidade. Parece um texto, mas o que tem a ver firmeza na adversidade? A fé ímpar, ela não vacila mesmo confrontando culturas, costumes, confrontando até situações que você pode estar passando vergonha. Era fácil para um centurião. Quem era os dominadores e os dominados na situação? Israel era o dominado, vassalo. E quem era os soberanos que mandavam? Roma. Um centurião, representante de Roma, que deveria representar, não só representar, mas viver. Ele se rebaixa tanto que ele vai até Jesus em Cafarnaum.
Ele vai diante de Jesus. Ele não se preocupou com o que ele tinha aprendido. Olha só. Não obstante o formalismo dos judeus, esse romano estava convencido de que a religião deles era superior à sua. Isso é fé na prática. Já romperam as barreiras e preconceitos e ódios nacionais que separavam os conquistadores do povo conquistado. Firmeza na adversidade. Mesmo que fosse humilhado por seus parentes, pelos soldados que ele tinha sob seu comando, sobre sua alta patente, que também ele estava submisso, ele não se importou. Fé, ela avança, independente das circunstâncias. Lucas 7:2, outra característica desse soldado. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. A fé também, ela vai se apresentar dentro de um coração regenerado, amor. Vamos passar a amar as pessoas, independente de sua condição, independente do nosso relacionamento com ela. O amor, o coração regenerado, um coração amoroso, são evidências também de uma fé ímpar que Jesus destacou nessa história. Olha o texto. O servo do centurião fora acometido de paralisia. Isso aqui está no Desejados das Nações, capítulo 32, você pode ler depois do capítulo. E estava às portas da morte. Entre os romanos, os servos eram escravos, comprados e vendidos nas praças, maltratados e vítimas de crueldade. Mas o centurião era eternamente afeiçoado a seu servo, e com ardor desejava seu restabelecimento. Acreditava que Jesus o poderia curar, nunca vira o Salvador, mas as notícias que lhe chegaram aos ouvidos lhe inspiraram fé. Sobre a lei romana, um centurião que tinha um escravo poderia até matá-lo sem implicações penosas, criminais. Mas o coração desse homem estava regenerado, transformado. Ele era um prosélito, um pagão convertido ao judaísmo. E ele cria em Jesus. E ao crer em Jesus, os reflexos disso se manifestavam em sua vida. Então, em meio à adversidade, ele foi firme. Ele não titubeou em ir atrás de Jesus. E ele não demonstrou falta de amor ao seu servo. E Lucas 7, 6 e 8. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. E verso 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo, esse vai, ele vai, outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele o faz. Vejam, eu não sou digno de ir na presença de Jesus. Ele sabia o lugar dele. Porque, para quem entende de prosélito, o gentil convertido ao cristianismo ou ao judaísmo, poderia entrar no templo? Poderia? Tinha um espaço reservado para eles. Ele sabia o lugar dele. Esse centurião sabia das condições. Ele pensou, se eu não sou digno nem de entrar no templo, sou muito menos, mais indigno ainda, mais indigno de ir na presença daquele que é o Senhor, o próprio templo vivo. Sabe o que isso caracteriza? Humildade. A fé ímpar, ela tem como característica firmeza na adversidade. Não são as problemáticas na vida, não são os dissabores, não são as mazelas, não são a vergonha ou qualquer status social que vai me fazer negar a fé. E eu vou amar a todas as pessoas. Um coração transbordante de gratidão. E eu vou me preocupar com elas, a ponto de um escravo que é insignificante, eu me preocupar com ele e pedir a intercessão e a cura de Jesus. Por fim,
3 perspectivas que nós temos sobre evidências de uma fé ímpar. Primeiro, das pessoas. Não vamos ler os textos, mas ali, os anciãos que foram até Jesus falaram: ó Senhor, ele é digno, ele ajudou a construir a sinagoga, não é isso? Primeira perspectiva, reputação. O que as pessoas veem em você, de fato, é de verdade? Ou é uma máscara? No caso do centurião, era genuíno. Segundo, o que você pensa de si mesmo? O que o centurião achava dele de si mesmo? Indigno. E terceiro, o mais importante, esse eu quero ler com vocês, verso 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Lucas 18:8 vai dizer assim: porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier? Jesus não está falando de ausência de fé, mas está falando de uma escassez de fé. Qual é a fé que nós temos vivido no Filho de Deus? Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 vai dizer o quê? O justo viverá pela fé. Romanos 10,38 vai dizer o quê? O justo viverá pela fé. E Romanos 11, verso 6, ali eu pus Romanos 10,38, desculpe, Hebreus 10,38, eu errei. E a errância, né? É Hebreus 10,38. E Hebreus 11,6 diz o quê? Que sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. Fé superior é possível? Uma pergunta para nós. O centurião nos ensina que é possível. Permanecer firme na fé. Ser mais amorosos com todas as pessoas. E ser humildes. E eu termino voltando para as curiosidades. E a curiosidade final, para a gente fechar essa mensagem, é o que está no verso 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus. Sabe quantas vezes Jesus se admirou com alguma coisa nesse mundo aqui? Quando ele esteve na terra? Alguém sabe? Esta, o conjunto pode vir à frente já. Esta, qual a outra? Quando ele esteve em Nazaré, e ele admirou-se com a incredulidade do povo. 2 vezes. Uma negativa e outra positiva. Admirou-se pela fé deste homem, do centurião, e admirou-se pela falta de fé de um povo. E a pergunta para nós essa manhã: Deus está olhando para mim e para você, Ele está dizendo, Ele está admirado. Está ou não? Sim. Qual a admiração que Ele está tendo por você, seu servo? Por mim. Fé, qual nunca houve, ímpar, como a do centurião, ou incredulidade? Meus amigos, é possível desenvolver a fé, é possível permanecer firme na fé, é possível ser mais amoroso, é possível ser mais humilde, e é sobre isso que esta música vai cantar agora. É possível. Jesus está olhando para nós com admiração, e a pergunta é: que tipo de admiração você está sendo para Ele e para aqueles que estão ao seu redor?
comigo sempre que preciso de Jesus. Muito embora às vezes cante que Ele é meu Salvador, os meus atos e palavras não refletem sua luz, nem consigo transmitir o seu amor. Só Jesus é quem consegue essa situação mudar. São os dons da sua graça que nos podem transformar, entregando-nos a Ele em completa submissão. Vai nos dar certeza dessa salvação. É preciso confiar inteiramente no Senhor, aguardar as soluções que Ele concede em seu amor. E sua paz que a tudo excede vai encher o meu viver. é possível, possível. Só preciso desde já agradecer. Muito embora eu entregue a Jesus em oração meus anseios e problemas, para que possa resolver, na verdade eu já trago para Ele a solução. Raramente entrego a Ele o meu querer. Mas eu sei que é possível. Deixa tudo com Jesus. O segredo é confiar nele e buscá-lo em oração. Aceitar a sua vontade e levar a sua cruz, dando a Ele a vida, a mente, o coração. É preciso confiar inteiramente no Senhor, aguardar as soluções que Ele concede em seu amor. E sua paz que a tudo excede vai encher o meu viver. É possível. Só preciso desde já agradecer. É possível. É possível. Preciso confiar inteiramente no Senhor, aguardar as soluções que Ele concede em seu amor. E sua paz que a tudo excede vai encher o meu viver. É possível. Só preciso desde já agradecer. É possível. É possível.
colocar em pé? É possível. É possível sua fé ser aumentada. E o milagre é menos importante, porque ele vai ser o resultado daquilo que você depositar a sua fé. Creia. Creia e você terá aquele emprego para o sustento de sua casa. Creia que você pode ser curado, talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Creia que estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Desenvolva a fé que Jesus falou que estava escassa, mas dentro dessa escassez, ela está poderosa e em chamas, porque tem um povo que anuncia, que aguarda e que abrevia a sua volta. Obrigado, Pai, por mais esse momento aqui em Tua casa, ouvindo a Tua palavra, fortalecendo a nossa fé, e rogamos, Pai, que ajude a desenvolvê-la. Se ela ainda está mínima, se ela está no campo da incredulidade, se ela está, mesmo que grande, nós queremos subir mais, nós queremos ser como a fé do centurião, tê-la apesar das adversidades, firmes e confiantes, sermos mais amorosos e com espírito de humildade, levar essa Tua palavra até que o Senhor venha. Despeça-nos com Tua paz, Teu Espírito e a companhia dos Teus anjos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.